Vamos fazer a leitura então, Isaías 43, versículo de 1. Essa luz aqui está apagada, onde está acendendo? Aí, deu certo. Vamos lá então, Isaías 43, do 1 ao 7. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou Israel: não tema, pois eu resgatarei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão brasas. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Não tenham medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, ao Sul, não os retenham. De longe tragam seus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem eu fiz e a quem eu formei. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, o tema da nossa mensagem hoje é um povo inimigo do medo. Porque nós somos um povo que deve ser inimigo do medo. Isso é fundamental em você entendermos. Vamos fazer então uma oração para a gente começar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa abrir a nossa visão espiritual, para que entendamos, ó Deus, a Sua palavra, para que a valorizemos, para que seja uma semente caindo em terra fértil, para que seja essa luz que ilumina o nosso caminho, para que seja essa graça, Senhor Deus, que desce sobre o nosso coração, nos banhando, Senhor Deus, com a Tua generosidade, com a Tua bondade. Nós somos um povo que é inimigo do medo, que lutamos sempre contra e não aceitamos ser vencidos pelo medo. E te pedimos que a Tua palavra hoje nos encoraje, nos instrua, nos aperfeiçoe. Fale conosco, nós estamos aqui para lhe ouvir. Obrigado por estarmos aqui reunidos. Abençoe a família de cada um e a vida de cada um que aqui está. Proteja e dê saúde sempre. Guarda de violência, assaltos, acidentes, em nome de Jesus. Que a Sua proteção seja conosco. O Senhor nos prepare, ó Deus, para essa jornada deste mês que nós acabamos de adentrar. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, então nós somos um povo inimigo do medo, né? Vou falar algumas coisas, talvez que eu possa repetir um ponto ou outro, que eu falei algumas coisas em outros cultos, mas para que você entenda, né? O medo, ele sempre esteve presente no ser humano. A primeira vez que a Bíblia fala sobre o medo, ela fala sobre o medo de Adão e Eva que pecaram contra o Senhor e fugiram de Deus, né? O pecado então trouxe medo. O medo fez com que eles corressem de Deus, fugissem do Senhor e não quisessem mais ter uma conversa com Deus. A verdade é que nós somos chamados a não ter medo de Deus, mas a temer. Temer é uma coisa, né? Quando você tem temor de Deus é uma coisa. Quando você tem medo de Deus, isso é evidência de pecado. Os ímpios, eles temem, no sentido de o quê? De medo, de terem medo da ira de Deus, da justiça de Deus, do castigo de Deus. Nós não, nós somos filhos e nós temos temor de Deus e sabemos que Ele nos trata como Pai. Se alguma coisa difícil vem, nós sabemos que é disciplina de Deus, não juízo. Nós estamos debaixo das Suas mãos, mas estamos sendo carregados por Ele. O medo então sempre existiu e é uma coisa que nos persegue. No livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, diz que o medo é uma coisa que nos persegue. Lá Jó diz assim: o mal que eu temia, o mal que eu queria fugir dele,
ele estava sempre no meu encalço, ele estava sempre atrás de mim, ele estava sempre me rodeando, né? Como se fosse um espírito. E depois Paulo vai dizer que o medo é um espírito. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, ele diz: Timóteo, Deus não lhe deu espírito de medo, ou em outras traduções covardia, mas espírito de coragem, de amor, espírito de quê? De equilíbrio. Então esse medo, ele está sempre no nosso encalço. É um espírito que tenta nos parar, nos bloquear, não é? No meio do caminho. E Jó disse, né? O medo que eu temia, ele acabou sobrevindo a mim. Alguns teólogos e pastores antigos, eles dizem que o medo é uma fé ao contrário, né? É você ter fé naquilo que Deus não falou, é você ter fé em tudo aquilo que é contrário ao que Deus lhe prometeu. O medo é isso, né? E a gente tem uma promessa de Deus, de que o amor de Deus faz com que esse medo, que às vezes tenta dominar o nosso coração, seja lançado fora. A Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente pode encarar o medo como Pedro encarou quando ele falou sobre o diabo, onde ele disse que o Satanás é como um leão que ruge e está sempre ao nosso derredor tentando nos tragar. O medo está sempre tentando nos devorar, no sentido de simplesmente acabar conosco, nos bloquear, nos fazer ficar literalmente paralisados. E nós precisamos entender que o medo, ele é sempre uma sobrecarga. Deus nos deu um coração que tem capacidade de suportar um tipo de carga. O medo, ele é uma sobrecarga. O medo faz o nosso coração então ser descarregado na questão das energias. É por isso que Jesus, quando ele veio, ele faz aquela promessa, né, que é o chamado dele universal: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês, e vou dar um coração que manso, um coração humilde. Então o medo sobrecarrega, o medo de fato leva ao nosso coração a isso. Aqui Isaías, quando ele escreveu esse texto, ele já tinha profetizado no capítulo 39 que a Babilônia ia invadir Israel. A Babilônia ia invadir e ia destruir tudo. O povo estava com medo, o povo estava desesperado, e nós passamos por muitas dificuldades na vida que geram medo. Talvez esse seja o momento, né, que eu e você já vivemos na nossa vida que mais tenha nos causado medo, né? Porque existem tantos desafios neste momento: economia, desemprego, vírus, né? Problemas familiares, doenças, existem tantas coisas. Então todas estas coisas, elas abrem um certo espaço para o medo. O medo vir ao nosso coração e tentar nos dominar, e tentar nos fazer desesperar. Então o povo de Israel estava ficando desesperado, porque Isaías tinha profetizado que Israel ia ser invadido. Só que o capítulo 43, ele escreve a promessa de que o Senhor estaria com o povo. Mesmo então com o entrar dos inimigos, Deus estaria com o povo. Então isso é muito importante da gente focar, porque Deus não deixa de estar conosco só porque coisas ruins estão acontecendo, não é? No mundo nós vamos ter aflições, disse o nosso Senhor Jesus. Então Deus, ele permite coisas ruins, mas isso não quer dizer que ele se afastou. E o capítulo 43 é exatamente isso. É o texto que fala que Deus não se afastou de Israel, apesar de permitir aquilo. Pastor, então por que Deus permitiu que Israel fosse invadida, se ele os ama? Se no capítulo 43 Deus está dizendo que criou o povo, uma coisa muito próxima, muito íntima, porque Deus disciplina o seu povo. E nesse tempo foi melhor para Israel ser dominado pela Babilônia, porque o coração deles foi purificado. Então é bom que o Senhor Deus permita certas coisas na vida de muitas pessoas, para que o coração seja transformado, para que o coração mude, porque dentro de nós ainda está o nosso ego, ainda existe o nosso coração enganoso, fora de nós ainda existem as
tentações que tentam pegar as cobiças do nosso coração, e o Senhor então permite dificuldades para nos purificar, para nos santificar, e essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, nos santificar, nos fazer mais parecidos com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus, menos medo, menos nós ficamos em posição estática, paralisada, mais nós avançamos, mais nós ganhamos força, e isso é importante. Eu li uma pequenininha história, né? Eu estou historieiro esses dias, né? Historieiro. Eu estava vendo um canário que conversou com um carvalho, né? Um carvalho, uma grande árvore, uma árvore que costuma ser conhecida pela sua força, pela sua resistência, pelo seu tempo também de vida, né? E o canário pousou então no carvalho, e o carvalho desejou boas-vindas, né? E perguntou: eu sou a árvore mais bonita que você já pousou em cima? O pássaro, sem querer ser deselegante, o canário sem querer ser deselegante, ele disse: com todo respeito, eu já pousei em árvores mais bonitas, mas o senhor também é muito bonito. O senhor, o carvalho, é muito bonito também. Aí eles começaram então a conversar, a trocar ideia, e o carvalho então começou a explicar o porquê de algumas coisas, porque o canário, né, nas suas dúvidas, ele chega então ao carvalho e pergunta: por que os seus galhos são tão retorcidos? Eles são feios, né? Literalmente são feios. Por que eles são retorcidos? Depois que pega intimidade e começa a falar que é feio, que é isso, que é aquilo, né? Então é isso aí que aconteceu. Pegou a intimidade, os caras, tudo retorcido, parece que é algo ruim, algo feio. E aí o carvalho disse: olha, para chegar nessa posição de ter os galhos retorcidos, eu tenho que ter passado por muitos temporais bravos, e cada temporal bravo que eu passo, as minhas raízes se aprofundam mais na terra, e os meus galhos eles vão se retorcendo, e não há tempestade alguma que possa me derrubar, por conta de toda a força que eu adquiro, quando eu estou passando pelos ventos fortes, pelo granizo, por tudo que acontece. Então, o carvalho, ele se define para o canário da seguinte forma: eu só sou forte, e às vezes até perco um pouquinho da minha beleza, porque eu passei por tempestades e estou aqui de pé até hoje. E isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque algumas pessoas preferem ser, entre aspas, bonitas do que fortes, mas Deus, Ele nos traz, Ele permite que dificuldades venham até nós, para que nós ganhemos resistência, para que nós ganhemos força. Não há outra maneira de se ganhar força diante de Deus, a não ser passando por esses desafios. Isso você vai encontrar em toda a Bíblia. A única forma que Deus faz um homem ser forte é essa, passando ele, né, na fornalha da aflição. E aqui eu preciso contar para você um clichê que eu já contei, mas a Bíblia, né, 365 vezes, de fato, catalogado, está escrito: não tenha medo, não temas. Deus, de fato, Ele tem uma palavra para nós, que é uma palavra contra o medo, porque se o medo entra, a gente não consegue enfrentar os desafios, as tempestades vão se tornar maiores do que nós, e nós vamos fugir delas, mas o segredo é enfrentá-las, porque cada vez que você as enfrenta, mais forte você torna. E deixa eu te contar uma coisa: se você enfrenta um desafio e fica um longo período sem enfrentar de novo, você volta a ter medo desse desafio novamente. Os desafios precisam ser enfrentados sistematicamente, para que nós possamos adquirir força, resiliência, resistência e continuar avançando. Então, no verso de número 1, né, Deus mostra para o povo de Israel por que eles não precisam ter medo. A primeira coisa é: vocês pertencem a mim. Deus disse isso, olha o verso 1: mas agora assim diz o Senhor, que criou ó Jacó e que formou a Israel: não tenham medo, porque eu o remi e o chamei pelo nome, você é meu. Então eu e você não precisamos ter medo nessa situação que nós estamos vivendo agora, porque nós somos de Deus. Então, todas as pessoas que vivem no mundo são iguais, pastor? Não!
Existem aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não são do Senhor. Existem aqueles que foram só criados e existem aqueles que são filhos de Deus, não é? Existem as criaturas e os filhos. Nós somos de Deus, nós somos filhos do Senhor, nós pertencemos a Ele. Essa palavra aqui, remir, escrita no verso 1, significa de fato redimir, comprar, resgatar. Deus nos resgatou por meio de Jesus na cruz e nos trouxe para Ele, e nós somos comprados, nós temos um dono, e esse dono, Ele garante a nossa segurança. Então, nós não temos que ter, né, a preocupação em nos proteger, porque nós temos a proteção maior, que é Deus. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como eu falei outro dia desses. Então, nós somos chamados para servir no nome do Senhor, justamente porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, por favor, não se esqueça disso. Você pertence ao Senhor, e pertencendo a Deus, existem coisas para você cumprir, existem missões de Deus, existem orações para que o Senhor responda, existem coisas para que aconteçam na minha vida e na sua. Então, se você se trata como se você fosse um criado apenas, que vive pela sorte, pelo azar, em qualquer hora isso, aquilo acontece contigo, você não entendeu ainda a soberania de Deus, né? De que Ele, que você pertence a Ele e que você está na mão dEle. E é de fato isso que as Escrituras vai nos ensinar, que nós pertencemos a Deus e estamos na mão dEle. Nós somos chamados por Deus para isso. Deus, Ele nos nomeou. As Escrituras dizem, né, que Deus nos deu o nosso nome, né, que o nosso nome está escrito na palma da mão dEle. Isso é um símbolo de autoridade. Foi a mesma coisa que Ele fez com Adão e Eva, né? Com Adão, que a Eva ainda veio existir depois. Adão deu nome aos animais. Deus estava dizendo: Adão, você tem autoridade sobre tudo, por isso que eu te mandei cuidar de tudo. Deus tem o nosso nome na palma da mão como símbolo de autoridade, e isso é uma coisa maravilhosa. Então nós somos comprados por Deus, nós pertencemos a Deus, nós não precisamos temer, porque fomos chamados por Deus, chamados pelo nosso nome. Então nós não estamos por aí soltos, nós estamos o quê? Bem protegidos debaixo das asas do nosso Senhor. Por que que eu e você podemos nos considerar inimigos, um povo inimigo do medo? Porque nós não estamos sozinhos. Deus garantiu isso, né? Eu venho citando isso para que isso entre na sua cabeça. Ontem eu vi um rapaz falando assim: eu estou aqui sozinho, sei lá o que. Deus disse que só quando tiver dois ou mais é que Ele está presente. Não, Jesus disse que Ele estaria conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não precisa ter duas pessoas do seu lado para Deus estar contigo. Deus está contigo por todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, lá no verso 30 diz isso. Nós não estamos sozinhos. E o verso 2 diz: quando você passar pelas águas, problemas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te afogarão, problemas. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, problemas, né? As chamas não o atingirão, porque Deus está conosco. Eu quero que você entenda que Deus nos levantou neste momento para não ter medo da situação que o mundo está vivendo, porque nós não estamos sozinhos. Alguns estão sozinhos porque eles só têm confiança na política, outros estão sozinhos porque confiam só na economia. Nós confiamos no Senhor, que manda na economia, que manda na política, que manda nas doenças. Ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Ele mandou um exército de gafanhoto no Egito. O Senhor é Deus para o quê? Para retirar um exército de bactérias, de vírus, da onde Ele quiser. Então o nosso Deus, Ele está usando, eu tenho certeza, tudo que está acontecendo com propósito. E esse propósito vai ser bom, vai ser muito melhor. O que nós vamos viver depois que o Senhor, né, permitir com que tudo isso seja retirado de perto de nós, vai ser algo que a gente nunca poderia viver passando por provações pequenas. Porque o carvalho só aprofunda suas raízes se a tempestade for forte. O carvalho ele pode até envergar, mas ele não quebra.
é igual a palmeira, que é outra árvore conhecida pela sua força diante do que? Das tempestades. Não quebra, enverga, mas não quebra, enverga, mas não rompe, porque nós estamos bem alicerçados em Jesus. Nós somos, como diz ali em João 15, né? Que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Estamos conectados em Jesus. E diz o texto: sem Jesus nada vocês podem fazer, mas com Jesus vocês podem fazer todas as coisas. Então, eu e você não estamos sozinhos. Deus está na nossa batalha. Ele prometeu que estaria conosco. Ele é o Senhor que esteve o quê? Que enviou o seu anjo, que esteve com Daniel dentro da cova. Ele é o Senhor, quarto homem da fornalha, que esteve lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não estavam sozinhos. Então, esta é a época, né? É a melhor época das nossas vidas, no sentido de que se nós somos do Senhor e Deus nos permitiu passar por isso, alguma coisa grande Ele vai fazer. Deixa eu sinalizar para você o que eu estou querendo dizer. Se Deus permitiu que Daniel, um jovem que era fiel, passasse pelo cativeiro, fosse levado para a Babilônia, porque Deus tinha um plano, e o plano foi grande demais, não é? A gente sabe de toda a história. Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor e se tornou o que? Governante na Babilônia, porque algo muito importante, algo que não poderia acontecer se Daniel continuasse lá em Jerusalém, se tivesse tudo em paz em Jerusalém. Tem horas que Deus precisa tirar a paz para fazer o povo crescer. Por quê? Porque se cresce dessa forma mesmo. É como massa, você cresce como negócio lá, gêmeo, sei lá como é que é, a clara do ovo, é batendo sim que se cresce. É assim que funciona. Como eu disse, mar calmo não faz bom marinheiro, e é Deus que faz isso, não é nós que escolhemos. Se a gente puder escolher, a gente vai querer tempos de paz. É por isso que a gente tem que andar com Deus, para a gente não viver o que? Consequência de pecado. Mas o que a gente está vivendo, pessoal, não é consequência de nenhum pecado. Deus simplesmente escolheu o que? Fazer pessoas fortes, e nós estamos nessa, porque nós vamos viver algo muito maior do que nós estamos vivendo em todos os sentidos, no sentido espiritual, principalmente de servir ao Senhor, de ter fé. Esse é o momento que você de fato tem fé, sabe? Esse é o momento que as pessoas que têm fé se mostram. Alguns dizem: não, é porque eu não vou na igreja, eu prefiro ficar em casa, eu tenho medo de pegar o coronavírus. Eu não entendo, porque depois vai para a casa dos outros assistir live, com 30 pessoas, todo mundo junto, abraçado, bebendo cerveja na mesma long neck. Está entendendo? Então nós precisamos entender, nós precisamos desse momento agora demonstrar nossa fé, no sentido de não parar de se prevenir, mas mostrar a nossa fé, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, Deus nos chamou pelo nome. Olha o verso 3, mostra que Deus, Ele tem um plano, né? E Ele nos salvou. Verso 3 diz: porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dei o Egito em resgate de você, a Etiópia e a Seba, para que você fosse meu. Então, Deus, Ele nos salva. As nações ao redor de Israel faziam temer as guerras e precisavam buscar apoio de outros povos. O Senhor, o nosso Deus, que é rei acima de todos os reis, Ele promete resgatar o povo de Deus. Então, enquanto as outras nações faziam aliança entre elas para se fortalecerem e saírem do problema, Deus disse: eu sou o Salvador, porque essa situação não tem aliança que tira vocês desse problema. O que tirará de fato vocês deste problema é a minha salvação. Então, não tenham medo, Deus nos salvou. Olha, se Deus foi misericordioso para enviar o seu Filho para salvar a nossa alma, certo? A salvação eterna, quanto mais Ele não é bondoso para nos abençoar e para nos agraciar nesse tempo da nossa vida agora, certo? Então, fique em paz, descanse o seu coração no Senhor e seja um inimigo do medo. Quando o medo tentar lhe controlar, vá às Escrituras. Quando o medo tentar lhe controlar, ore ao Senhor. Você vai ser tentado, em alguns momentos você pode até tropeçar, mas
seja forte e o que? Se levante, porque a Bíblia diz que o justo cai até 7 vezes, mas Deus o levanta em todas. Vamos lá, para a gente ir para a reta final. Verso número 4 mostra que nós não precisamos ter medo, porque nós somos preciosos para Deus. Verso 4: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, eu darei homens em troca de você. Eu daria pessoas em troca da sua vida, porque você é meu. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios 7, versículo 23. A nossa salvação, ela é de graça, mas ela custou um preço alto, e foi Cristo ali na cruz, se entregando por nós. Então, nós sabemos que temos um valor muito alto. Deus desceu do céu e veio na terra e passou a vida em forma humana para morrer naquela cruz para nos salvar. Nós somos preciosos demais à vista do Senhor. Tem um texto, se eu não me engano, em Zacarias, que diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, que o povo de Deus é menino dos olhos de Deus. Nós somos preciosos à vista do Senhor. Fortaleça o teu coração nisso, e não nessas estatísticas. Porque quando você olha uma estatística, morreu 10 mil pessoas, você se coloca entre mais um na estatística. Eu sou uma pessoa. Se morrer eu, é 10.001. Nós não estamos na estatística, nós estamos além disso. A verdade é que a nossa vida não é conduzida por essas coisas. É isso que eu estou querendo dizer, gente. Olha, o povo do Egito, eles foram conduzidos pelas pragas. O povo de Israel foi conduzido pela palavra de Deus. Entende a diferença? Deus diz: Moisés, diga lá para o povo, diga para Faraó que eu vou mandar a praga dos piolhos, vai invadir tudo, mas o povo de Israel não vai pegar. Enviou a praga dos piolhos. Vou enviar a praga das rãs, vai entrar rã em tudo quanto é lugar. Israel não vai pegar. Diga a eles que eu vou enviar a praga da escuridão, não vai ter dia mais, só vai ter escuridão, e eles vão ficar apavorados. Vai para o povo de Israel, não. Nós não vivemos de acordo com as pragas, nós não vivemos de acordo com as calamidades, nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está nos dizendo aqui hoje, olha, certo, vai ser rápido aqui, nós vamos terminar e vamos orar pedindo essa força a Deus para vencer o medo. Nós somos preciosos à vista de Deus. Nós andamos sobre a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então, nós andamos debaixo da palavra. Então, nós não temos que ficar espantados, como se nós fôssemos mais um no meio de tantas estatísticas. Versículo de número 5, olha, em Deus não existem limites. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e o ajuntarei desde o Ocidente. Não há limites em Deus. Deus, ele é poderoso. Nós precisamos acreditar em milagres. E Deus pode fazer algo espantoso, literalmente espantoso. É como a gente olhar para textos bíblicos, onde, por exemplo, você vê 900 pessoas fazendo oração aos deuses que elas criam. Abraão, elas orando o dia inteiro, não teve uma resposta. Um homem só fez uma oração, Elias. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova para esse povo que tu és o Deus de Israel, manda fogo do céu. O fogo desceu. 900 pessoas, Elias fez uma oração. Então, o que eu quero dizer é que nós não estamos caminhando na mesma direção. Existe sim, certo, um mundo paralelo, que é o mundo espiritual. E aqueles que vivem esse mundo espiritual por meio da fé, por meio da convicção em Jesus Cristo, eles sabem que não estão sendo guiados, não é, pelas estatísticas, que não estão sendo guiados por qualquer coisa. Eles estão pela fé. Precisamos crer nisso, precisamos confiar nisso, precisamos continuar fortes nisso. E sabe que na época do Novo Testamento, numa igreja, numa época um profeta se levantou, chamava Agabo, e ele disse assim diz o Senhor, vai haver fome por essa terra. Deus avisou que haveria fome, e o profeta se levantou no meio da igreja, já no Novo Testamento, e eles se prepararam para que não houvesse fome. Nós estamos debaixo da palavra,
No tempo lá de José, era para todo mundo ter morrido de fome, mas o que? Havia uma palavra sobre o coração de José, a interpretação do sonho de Faraó, e o povo não morreu de fome. Nós estamos na palavra. Então, para a gente, Deus não tem limites, Deus faz milagres. Verso de número 6: você é filho de Deus, não criação de Deus. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Deus nos chama de filhos. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas do confins da terra. Então, como um pai que jamais se esquece do filho, Deus nunca se esquece de cada um de nós. Isaías 49, verso 15 diz isso. Deus promete mandar buscar. A Bíblia diz que o quê? Que o pai, quando você pede pão, o pai te dá pão. O pai, quando você pede peixe, o pai te dá o peixe. Então, nós podemos confiar na bondade de Deus, que Ele sabe o que a gente está precisando, e Ele sabe que as nossas orações, elas são feitas em fraqueza, né? Fraqueza porque nós estamos em carne ainda, mas nós somos filhos. João capítulo 1, verso 12, a todo aquele que crer e aceitar e receber será chamado filho de Deus. Então nós somos filhos do Senhor. Ele nos ensinou: orem dizendo: Pai nosso que está no céu. Você já ouviu a força disso? Isso é muito forte, porque Ele é o teu Pai. Pense bem, Ele é o teu Pai. Você pode orar: Pai nosso, meu Pai que está no céu. Então isso é muito forte. Nós somos filhos de Deus. E para nós terminarmos, nós existimos para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. A nossa vida é para servir a glória dele. Verso 7: todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória, sim, aqueles a quem eu formei e fiz. Como está escrito em Gênesis 1, 27. Deus nos criou e nos formou a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos filhos de Deus. Isso é lindo, isso é perfeito. Quando o povo de Deus passou pelo mar e pelo deserto, a glória de Deus ia na frente deles protegendo. Uma nuvem ia na frente do povo quando eles estavam no deserto. De noite tinha o que? Uma coluna de fogo. Deus mandava maná todos os dias, a comida. A roupa deles também, ela não acabava, não ficava velha. Então, toda vez que passamos por lutas, a glória de Deus é que nos protege. Porque é para o nome dele ficar mais famoso, é para o nome de Jesus ficar mais famoso. Então, as lutas que nós passamos é para a glória do Senhor. Então, você está protegido pela glória dele, porque não é você, é ele. Não sou mais eu quem vive, mas sim Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho na carne, agora pela fé no Filho de Deus, que me deu a vida. Então é isso. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então nós estamos vivendo para a glória de Deus, e é lucro isso, porque é muito bom, é muito maravilhoso. Então, não tenha medo. A gente conclui aqui para nós orarmos. O verso de número 13, aí no capítulo 43 mesmo, diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem é que pode impedir? Está escrito. Então, os perigos que nos cercam sempre, servem para nos lembrar então de vários temores, de vários medos, E nesses momentos então a gente pode ser tentado a se esquecer de que Deus nos ama tanto, mas a mão de Deus está estendida, porque quando Ele resolve operar, quem é que pode impedir? Então, na hora da dificuldade, o que nós realmente precisamos é nos entregar nas mãos de Deus e confiar na sua proteção e confiar no seu livramento. Então, pode ter uma certeza: Deus, Ele está contigo. Deus, Ele não te deixará tremer a ponto de você ser dominado pelo medo e simplesmente desistir de tudo. Deus está comigo e está com você. Você pode se colocar de pé para nós fazermos uma oração?